continuando o vídeo passado. É, eu falei que a gente teria uma animação, então cada player, cada cobra, plataforma, inimigo, sei lá, todo mundo vai ter uma animação, certo? E todo mundo vai ter um quadrado, que nem eu falei, cada um vai ter o seu quadrado. Inclusive o inimigo aqui também vai ter o quadrado dele, a plataforma aqui ó, vai ter o quadrado dele para você poder desenhar na tela, entendeu? E cada um vai aplicar a textura pedindo para carregar a textura lá no gerenciador gráfico, né? Certo? E como é que a gente mostra isso na tela? Cada entidade, então cada cobra, per player, etc., ele vai pedir para o gerenciador gráfico, ó, eu quero desenhar esse quadrado aqui na tela. E ele vai passar o endereço que está na memória, esse quadrado. E o gerenciador gráfico que vai fazer toda essa parte de desenhar na tela, etc. Entendeu? Ele que você só passa o qual que é o quadrado que você quer desenhar na tela e ele vai se virar para desenhar do jeito que ele quiser na tela, do jeito que precisa, né? Inclusive se fosse de outra biblioteca, então fosse, sei lá, OpenGL e a gente vai desenhar alguma coisa na tela. Daí a gente teria que fazer o método específico para o OpenGL, mas o jeito que a entidade funciona, o jeito que o player funciona, não precisa ser interferido pela biblioteca que ele tá. Basicamente isso. É, também a mesma coisa para o texto, a mesma coisa do body. O texto tem. O texto é um pouquinho diferente, mas em alguma aula eu vou explicar certinho. Algum vídeo, né? É, mas aí funciona quase a mesma coisa do body ali. Inclusive essa função está sobrecarregada, né? Porque. Sobrecarga de método, né? Porque mudou o parâmetro que é a mesma chamada, né? Só muda o parâmetro que ele está passando. Enfim. E daí tem aquelas outras funçõezinhas que estão lá na game, tipo limpar a tela, desenhar na tela, limpar a tela, desenhar na tela, checar se a janela está aberta ou não. Tem algumas funçãozinhas para fechar o jogo, fechar a janela, algumas coisinhas assim. Enfim. E daí tem a coisa mais bizarra, entre aspas, bizarra, que tem nesse jogo aqui. Não sei se alguém tinha percebido aqui, mas consultora tá privada, né? O que que isso significa? Que esse método, ou seja, construir, você não consegue, você não vai conseguir criar esse gerenciador gráfico em nenhum lugar. Então, como é que você vai ter o gerenciador gráfico? Somente o gerenciador gráfico que vai conseguir se criar. Meio estranho, não é? Mas como é que isso funciona? A partir dessa função getInstance aqui, que ela é estática, então essa função não pertence exatamente a um objeto, ela pertence a uma classe, né? Ela não é exatamente de um objeto específico gerenciador gráfico, ele é da classe, né? Então, ó, quando você chamar esse método getInstance, que é tipo pegar instância, ele vai ver se já existe ou não o ponteiro para esse gerenciador gráfico, que também é esse instance aqui, ó, que é estático também. Então, esse atributo aqui também não é de nenhum objeto específico de gerenciador gráfico, mas sim da classe gerenciador gráfico, certo? Se não existir, ela vai se criar, basicamente. Então, com isso, você garante que só vai ter uma instância de gerenciador gráfico no teu jogo inteiro. Então, só uma vez que vai poder criar o gerenciador gráfico, depois a instância já vai ter o ponteiro para esse para um objeto de gerenciador gráfico que ela mesma criou. É um pouquinho contra-intuitivo, mas é mais ou menos isso. Esse é o padrão de projeto Singleton, que eu acho que é o padrão de projeto mais fácil de ser aplicado. Mas ele é um pouquinho contra-intuitivo. Tem um pessoal que acha que é um contra padrão de projeto, porque é meio estranho, né?
ninguém cria o gerenciador gráfico, ele surge do nada. Você pede um gerenciador gráfico pra, sei lá, pediu um gerenciador gráfico pra Deus e surgiu um gerenciador gráfico pra mim, mas ninguém sabe quem criou. Ele se criou do nada, assim. É o Fênix, sei lá, surgiu das cinzas o negócio. É, enfim. É mais ou menos isso, tá? E só mais um detalhezinho que eu queria falar. Tipo, por que que eu faço esses vídeos aqui, né? Esses vídeos são mais para dar uma base pro jogo, assim, porque no começo é muito difícil você saber, conseguir olhar lá na frente o que que você vai precisar, né? Então, isso também foi uma das minhas dificuldades e da minha dupla, que a gente não tinha essa noção do que a gente ia precisar, do que funciona, do que não funciona, do que fica mais desacoplado, né? E esse aqui é o intuito, é dar uma visão geral, assim, do que fazer, ter umas ideias boas, tipo, essa coisa do singleton aqui, ó. Isso aqui, para você acessar o ponteiro desse gerenciador gráfico, quando você precisar, você literalmente escreve graphics get instance e daí você vai ter acesso ao ponteiro. Então você vai lá, quando você chamar esse método aqui em qualquer lugar do código, em qualquer classe, enfim, você vai conseguir pegar o ponteiro do gerenciador gráfico e se ele não existir ainda, ele vai se criar. Esse tipo de coisa, assim, facilita porque, tipo, vamos dizer que a gente criou um player. O player, por sua vez, é um character. E daí o character, por sua vez, também herda entidade. E entidade que tem a animação. Então, se a gente fosse passar o ponteiro de gerenciador gráfico e ele fosse só uma instância, né, criada aqui no game, a gente teria que passar por todas essas construtoras até chegar na entidade para ele sim criar a animação que vai precisar desse ponteiro. Desse jeito aqui, é só você chamar em qualquer lugar do código graphics get instance, você já vai ter o ponteiro do gerenciador gráfico em qualquer lugar do código. E daí esse ponteiro aqui você pode usar do jeito que você quiser. Do jeito normal que a gente sempre usou o ponteiro, é só acessar os métodos, enfim. Esse tipo de coisa, assim, é difícil você prever enquanto você está fazendo, né? Bem no começo, assim. Então a ideia é mais dar uma ideia geral, assim. Às vezes você está travado, você sabe que você tem que fazer um gerenciador gráfico, mas você não sabe muito bem como fazer. Daí eu dei algumas ideias aqui, mas tipo, não copie, sabe? Hum, Você está se auto-sabotando se você estiver copiando o projeto aqui. Inclusive, esse projeto o Simão vai ter acesso, né, como todos os outros projetos, mas qualquer coisa de cola assim pode dar problema para vocês, enfim. Mas também a ideia da faculdade é você aprender, né? Não é copiar, não é, enfim, copiar todo mundo faz, né? Você realmente saber o que você está fazendo que é a ideia da faculdade, né? Então, a ideia aqui é dar ideias para vocês, não a minha vontade é que vocês não copiassem, realmente é, só para dar ideia e façam de vocês. Vai ser bem recompensador ver o projeto no final, assim, você sabe que você saiu de nada, de criar uma janelinha com um quadrado na tela para fazer o jogo rodando, assim, sabe? É, é bem legal o final, assim, do projeto. E tive bastante dúvida com os colegas, com o monitor, com o Simão, que ele, como ele já tem experiência nesse tipo de coisa, vai agregar bastante as ideias que eles têm, né? E isso aí. Então, tchau.